Gênese no lar e no coração. Segunda-feira, 27 de abril do ano de 2020. Rogamos ao Senhor da vida que nos abençoe e que possa nos conceder a oportunidade de enxergar a vida com os olhos da pureza, da virtude, da bondade, da justiça e da ciência. Rogamos que os benfeitores da vida maior, que operam em nome de Jesus em nossa casa planetária, que eles estejam conosco, junto com os nossos familiares, com os nossos lares, mas também suplicamos por aqueles que estão perdidos nas ruas, nos hospitais em sofrimento, no vale espiritual da reparação e do arrependimento, como também, Senhor, aqueles teus ceareiros que, espalhados pelo mundo, levam a tua palavra, aproximando cada vez mais os seres da perfeição e da luz divina. E a Ti, Jesus, rogamos que esteja conosco para que o Evangelho da manhã venha aclarar e alimentar nossas almas ainda cambaleantes, incipientes, juvenis. Se conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. A mensagem do dia: o Consolador prometido. Nós vamos convidar os irmãos para abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, especificamente no item 3, e depois nós vamos abrir o painel para o advento do Espírito de Verdade, que é o item 5. Vamos lá. Jesus disse assim, conforme a narrativa de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estarás em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Agora, o advento do Espírito de Verdade. Vamos trazer então o item 5. Segue a leitura. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos os homens,
afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. O que se faz ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias e pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espírita, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Fica o tema para amanhã: compaixão e misérias. A mensagem nos visita no início de uma semana promissora de reflexão, de estudo, de trabalho, de transformações. Ela se expressa em compaixão diante de muitas misérias. E o que a gente pode falar sobre as misérias? Poderíamos iniciar e permanecer falando das imperfeições, que na verdade causam desarmonia, que são retroalimentadas pela falsa interpretação da verdade divina. A imperfeição contamina, divide, diferentemente da compaixão, que agrega, que soluciona, que cura, que liberta.
A mensagem de Jesus através do Espiritismo, ou o espiritualismo moderno, se pauta no atendimento às necessidades num novo tempo, em que o mundo espiritual se revela de uma forma mais ampla e profunda, no sentido de alertar a humanidade como um facho de luz que tenha o objetivo de clarear. Porque a responsabilidade para ver tem a ver com a sensibilidade de cada um e com as habilidades que vamos desenvolvendo à medida em que caminhamos. Portanto, ninguém evolui parado. Aliás, a lei do progresso, o progresso moral, é uma das notas bem interessantes desse momento histórico, em pleno século XXI, ou início de um novo milênio, como queira, a era do Espírito. Porque já identificamos, diante de tantas informações que nós temos em mãos, que a ociosidade, a preguiça, são doenças que precisam de ser extirpadas. Precisamos de trabalhar. E observem que nós estamos nos deparando com surtos coletivos, com doenças psicossomáticas, que têm a ver exatamente com a carência de produção ou um resultado não satisfatório dos nossos movimentos. A começar porque não estamos convivendo socialmente. Você não está recebendo visitas, você não visita, você não está no trabalho, você está com uma convivência extremamente limitada. E observe, quando nós estamos em sociedade, a diversidade, ela auxilia, ela estimula, ela consola, como também ela constrange, alerta. Então, ficar só na base da reflexão e de um trabalho, como estamos fazendo em casa, pelo isolamento, lembrando que é um percentual, porque parte da sociedade está em atividade lá fora. Mas se nós outros assim nos encontramos, muitos estão e não se encontram bem. Índice de suicídio aumenta, violência doméstica, porque a contaminação ela vai se propagando da mesma velocidade do vírus que todos estão preocupados aí fora. A mensagem do Evangelho vem dizer: tendes compaixão. Então, é atuar ao nível do sentimento, que é o grande fomentador do movimento de instrução que necessitamos para qualificar ainda mais as ações. Então, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Mas instruí-vos, porque a instrução esclarece quanto à justiça e os inventos, as descobertas, o trabalho no laboratório do dia a dia, a ciência do bem viver. O Espírito de verdade visita cada lar aqui representado, dizendo que a proposta na sua origem é divina, mas o que nos deparamos no que remonta a erros que foram enraizados em face à nossa ignorância, à rebeldia ou à indiferença.
ao nível dos milênios, como pode estar acontecendo agora. Nós estamos bebendo de uma fonte, mas quando eu observo o manancial apenas pensando em mim mesmo, eu posso estar colocando um empecilho para enxergar. A mensagem é para todos. A mensagem, acima de tudo, é para mim mesmo. Porque sou eu que tenho a responsabilidade de mudar. E não a tarefa de convencer e mudar o outro. A não ser expressando exemplos de dignidade, de honradez, de lucidez, de imparcialidade, de bondade, de solidariedade, caridade, a caminho da felicidade. Não subestime o seu potencial divino. E esse potencial, ele precisa de ganhar corpo no território da virtude. É necessário olhar para si mesmo e pensar aqueles pontos que precisam fazer luz, como citados aqui, mas existem tantos outros. E não permitir que o meio contamine os seus propósitos. Lembrem-se, a mensagem do Evangelho, ela é espalhada na semeadura divina. Mas a resposta, ela é individual, intransferível e agora, para nós, impostergável. Chegou o momento. O que nós queremos dizer? Lembre-se que Jesus e o Espiritismo vêm dizer que precisamos de adquirir autonomia. Mas para sermos autônomos, precisamos de conhecer. Então, conheça-te a ti mesmo, para dominar as suas potencialidades e transformar a si mesmo quando necessário. Porque a sociedade líquida desses tempos, conforme alguns filósofos contemporâneos desenvolvem essas teorias, ela é uma sociedade líquida. Portanto, ele quer dizer superficial, imediatista, onde os valores morais não têm tanta importância, porque nós estamos participando de um sistema em que o que é valorizado é o know-how, é a parte externa, é conhecimento, no seu sentido de apenas informativos, é a competição que garante a sua posição na sociedade, e por isso o campeonato da vaidade na autoapresentação. Eu tenho que levantar bandeiras. E com isso a gente vai como que fazendo um mercado nesse sistema, o que nos desloca, o que nos afasta do trabalho espiritual. Olha, para vocês verem como que o assunto é vasto. Nos afasta da interiorização. E aí a gente fica nas bolhas. Eu gosto do exemplo das bolhas. Sábado eu ouvia um estilo de música. Que legal. Domingo a rede social só me ofereceu aquele estilo de música. Aí eu pensei, mas eu queria outro estilo. Então não vai ser a bolha que vai me dominar. Comecei a digitar outros estilos variados para testar o robô que manipula a grande massa. E aí eu acho que de duas uma. Ou a minha mente ferveu de buscar tantos estilos,
ou o robô, porque ele começou a entrar em transe cibernético, porque ele não sabia como que ele ia atender. Eu falei da música. Qualquer assunto passa a ser obsedante. E você, sem querer, entra num circuito, por opção, que é um sistema dominante, que emburrece, que entristece, que esvazia o ser humano dito socializado do mundo atual. Reflitamos com Jesus e com todas as tradições antigas que nos apresentam Deus na nossa intimidade. E a gente precisa de dialogar com Ele. Assim, nós vamos adquirir a paz. Concluo singelas observações com uma história medieval. Um rei da antiguidade, e os reis representam o poderio humano, né? A força, o predomínio de suas ideias, mas jamais um rei tem autoridade para dominar sobre o ponto de vista espiritual e moral. Porque o rei é um ser humano que foi coroado. Mas esse rei era um sábio. E ele fez ele promoveu uma competição no reinado. Ele pediu para que os artistas pintassem para ele um quadro que representasse a paz. E assim, muitos quadros foram pintados. E no momento da seleção final, 2 quadros chegaram na reta conclusiva da competição. Um quadro representando a paz foi desenhado com uma montanha, no seu cume neve, no vale um grande lago, um céu azul, e esse lago espelhava todo aquele painel maravilhoso que estava em torno dele. E o outro quadro era uma cachoeira. Essa cachoeira, as águas saltavam numa altura extraordinária, promovendo um espetáculo de grandeza. E chocando com o solo, criando terceiro, quarto movimento de imagens. Mas o interessante é porque em torno da cachoeira, o que preponderava eram pedras. Um ambiente extremamente árido, sem quase nenhuma vegetação. E no topo tinha um ninho com muitos filhotinhos de passarinho, que ali eles se movimentavam como num balé de muita felicidade, brincadeira de crianças. Pois bem, mas o aspecto do quadro como um todo era um quadro impactante, que para o júri ali presente, nada representava em termos de paz. A maioria, para não dizer quase todos, votaram na vitória do quadro que representava a montanha, com a neve, o céu azulado, aquela paz. Mas o rei, que era soberano, o seu voto era o que tinha um peso maior, optou pelo outro quadro. E ele explicou, sob o ponto de vista filosófico, para nos ajudar agora nesta manhã. Por que aquele quadro? Porque a paz, ela se agiganta no meio das dificuldades. O mundo que nós vivemos é um mundo dual,
aonde todas as diferenças, todos os opostos, eles fazem parte do processo do aprendizado. O primeiro quadro fala um pouco da zona do conforto, ou da paz beatificada pelos religiosos, e que convencem os homens a um dia receberem como prêmio aquele cenário. O segundo, o vencedor, ele apresenta um detalhe importante: os pássaros. Os seus pais criaram um ninho no meio das dificuldades. E eles se adaptaram àquele processo, a definir que o sábio é aquele que se encanta, que se agiganta, que se torna, portanto, um grande expoente por vencer as dificuldades do caminho, pacificando sempre. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Crede, eu venci o mundo. Crede nos seus potenciais, na importância da justiça, do amor e da ciência. Investindo, você será premiado pela construção de um novo mundo, aonde os pássaros, representando sempre voos na direção do infinito, também descem aos vales para fazer parte do solo bendito da natureza de Deus. Somos todos uma família de pássaros, sonhando com esse voo. Encerro com um símbolo de um balão. O balão é inflado pelos ideais. Os ideais de atingir as culminâncias, que estão para além das nuvens. Vamos, com os nossos sonhos, encher os balões, para que a gente possa subir e poder tocar as nuvens, que são degraus para o céu. E depois de reabastecer o nosso coração nas faixas superiores dos céus, em contato com os espíritos superiores, saibamos que é necessário soltar o que prendia o oxigênio ou os ideais, espalhando em virtudes, em boas ações, por toda a atmosfera, até que o balão se esvazie na totalidade e atinja de novo o solo bendito do trabalho, para que a gente possa novamente encher o balão e continuar esse intercâmbio extraordinário com as forças do bem. Gênese no lar e no coração. Nessa manhã dadivosa, vamos encerrar o nosso encontro com Maria Dolores, a poetisa do Evangelho, no livro Antologia da Espiritualidade, que diz assim para nós: conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra
as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição da férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carícia de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela bênção. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que possamos seguir adiante, cuidando da salvação, estabelecendo o teu reino em definitivo no domínio do coração. Ave Cristo, um bom dia para todos.